Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta videoaula de variável complexa. E agora vamos falar sobre sequências e séries. Começamos com sequências, né? Uma função complexa de uma variável inteira positiva, designada por U de n, U índice n ou U índice n entre chaves, é chamada de sequência complexa ou simplesmente sequência. Então, é uma função U que leva um certo conjunto, por exemplo, conjunto dos naturais, no conjunto dos números complexos. Para cada n natural, nós temos um número complexo do tipo 2n ao quadrado menos ni sobre seno de... Seno é ruim no denominador, porque às vezes se anula, então vamos tirar isso aqui. N ao cubo mais 2in, por exemplo. E isso vale para n igual a 1, n igual a 1, 2 e etc. Este é um exemplo de uma sequência. Então, é uma função que leva cada número inteiro positivo num número complexo. Essa função é chamada de sequência complexa. Muitas vezes a gente designa só por U índice n, U entre parênteses n, que é o argumento da função. Às vezes colocamos o argumento inteiro como um subíndice ou o índice n entre chaves, né? Sequência complexa ou apenas sequência. Vamos nos lembrar que números reais são números complexos com parte imaginária nula. Então, nesta definição, nós englobamos sequências, por exemplo, reais, do tipo x índice n igual a 1 sobre n, por exemplo. Essa sequência, definida para n, por exemplo, igual a 2, 3, etc., é uma sequência de números reais, que é uma sequência complexa cuja parte imaginária é zero. O n é chamado índice do termo n. E o índice n, ele também é chamado de enésimo termo da sequência. Então, o domínio de o índice n é um subconjunto dos inteiros, né? E a sequência é chamada finita quando o domínio for finito, quando o n puder variar num subconjunto finito de inteiros, e infinita quando esse domínio for infinito. Ou seja, quando o n puder variar num conjunto infinito de termos. Em geral, a gente vai considerar aqui sequências infinitas, né? Um exemplo de uma sequência finita é esta aqui. 1i ao quadrado e ao cubo e à quarta i elevado a 5. Então, o U índice n é i elevado a n, onde n percorre os números inteiros. Faltou aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Uma outra sequência, 1 mais i
1 sobre 2 fatorial 1 mais i ao quadrado, 1 sobre 3 fatorial 1 mais i ao cubo, etc. Essa é uma sequência infinita, onde o enésimo termo, quer dizer, o termo genérico dessa série, esses 3 pontinhos indicando que eu vou continuando nessa toada, aumentando uma unidade aqui no expoente e uma unidade no fatorial, aqui do denominador. Então, o termo genérico, não é 1 sobre n fatorial, 1 mais i elevado a n. Então, o 1, eu faço n igual a 1, que dá esse. O 2, faço n igual a 2, dá esse. O 3 é esse, e assim por diante. O índice dessa sequência percorre os inteiros n maiores ou iguais a 1. Então, a menos que se especifique em contrário, algo em contrário, vamos falar apenas em sequências infinitas, né? Em que o domínio de n é um subconjunto de números inteiros, sempre limitado inferiormente. E superiormente, ele pode ir até, não tem nenhum limite superior. O menor valor do índice n é chamado de valor inicial de n. Então, nessa sequência, o valor inicial de n é 1. Né? Nessa sequência, o valor inicial de n é 0. Nessa sequência, o valor inicial é menos 1. O que eu entendo por limite de uma sequência? É o seguinte. Vamos observar, fazer um gráfico. E vamos fazer aqui o gráfico de uma sequência, colocando no eixo horizontal o n e no eixo vertical o valor de u de n. Então, vamos supor que aqui a nossa sequência assume os valores 1 em n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? 7, 8, 9, 10, 11. O que eu entendo? Aqui um certo U índice N. O que eu entendo por quando eu digo que o limite dessa sequência é um certo número L? L. Eu entendo o seguinte. Vamos colocar aqui uma reta horizontal passando por L. Essa reta não está nada horizontal. Vamos refazê-la. Uma reta horizontal passando por L. Pronto. Então, a gente começa a observar os valores de o 1, digamos, o 1 vem aqui, tem esse valor. O 2 vem aqui. O 3 vem aqui. O 4, o 5, o 6, o 7, o 8. E o que eu observo é o seguinte, que à medida que o meu n cresce, os valores vão ficando cada vez mais próximos desse número L. Aí, então, a gente diz que o limite de n, quando o n tende para infinito, é igual a L. Bem, mas essa é uma maneira intuitiva de entender a coisa, e é bom que entendamos um conceito de forma intuitiva, mas é importante que possamos deixar isso de forma rigorosa, fazer uma definição rigorosa deste conceito. O conceito de limite foi um conceito que demorou bastante
para se solidificar. Então, eu quero dizer que à medida que o N vai crescendo, o N vai ficando perto de L. Uma maneira de dizer que o N vai ficando perto de L é dizer que o módulo de o N menos L vai ficando menor que um certo epsilon para qualquer número epsilon positivo dado, né? Para qualquer YL positivo dado, esse N menos L vão ficando próximo. Então, o módulo da diferença fica menor que epsilon. Bom, mas para todo N? Não, não necessariamente para todo N. Veja, se eu tomo um epsilonzinho pequenininho, os números que estão entre L menos epsilon e L mais epsilon é que vão ficar dentro dessa faixa, né? Esse módulo menor que L significa que o N está numa faixa que vai de L mais epsilon até L menos epsilon. Isso em duas dimensões, né? Em uma dimensão. Depois a gente pode pensar em duas dimensões. Bom, então não é para todo N. Mas, a partir de um certo N, eu tenho que garantir que isso se verifica. Então, existe uma outra vizinhança lá do infinito, existe um certo N. Sempre eu posso tomar esse N positivo, de modo que, se o N for maior que esse N, então o N menos L menor que epsilon. Então, a partir de um certo índice, todos os N's ficam entre L menos epsilon e L mais epsilon. E se eu diminuo o epsilon? Claro, se eu diminuo o epsilon, eu vou achar um outro N maior, não é? De tal modo que se o N minúsculo for maior que esse N maiúsculo, então o N fica entre L mais epsilon e L menos epsilon. Em duas dimensões, a coisa, como eu estou trabalhando com módulos, olha, eu posso transferir isso imediatamente para a linguagem de números complexos, se aqui eu estou pensando em números reais. Quando é que uma sequência de números complexos converge ou tem limite L quando N tende para infinito? A definição é exatamente a mesma. Quando, dado um epsilon maior que zero qualquer, sempre existe N maior que zero, evidentemente que esse N depende do epsilon, tal que, para todo N grande, maior que esse N, o N vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Ou seja, no caso complexo, vai estar num disco com centro em L e raio epsilon. Então, no caso de estarmos trabalhando com números complexos, então nós temos aqui, dado um epsilon com centro em L, e raio epsilon, sempre vai existir um N suficientemente grande, maior que um certo valor, que eu tenho que especificar, e a partir desse índice, os meus UN vão estar aqui, eles podem se aproximar, se afastar do L, mas não saem desse disco. Se eu diminuo o epsilon, eu acho um outro N. Não é? Eu acho um outro N, e assim por diante. E esse epsilon pode ser qualquer, ou seja, esta circunferênciazinha aqui, ó, pode ter o raio tão pequeno quanto eu queira. Eu nunca vou sair daqui. Desse disco aberto. Não é? Diminui o epsilon, acha um outro N. Para todo índice maior que ele,
os UNs vão ficar dentro desse disco de raio epsilon. Então, como eu posso tomar o epsilon tão pequeno quanto eu queira, é porque a sequência vai se aproximar de L. Né? Bom, e a gente sempre fala em sequência quando N tende para infinito. Né? A gente diz que L é o limite de U índice N quando N tende para infinito. Mas como a gente sempre analisa limite quando N tende para infinito, a gente não precisa, às vezes, especificar quando N tende para infinito. Escreve simplesmente que o limite de N é L. Ou que a sequência UN converge para L. Esse último a gente diz assim, a sequência UN converge para L. Então, quando a sequência UN possui um limite L, nós dizemos que a sequência é convergente e que converge para L. Quando a sequência não tem limite, nós dizemos que ela é divergente. E toda sequência convergente possui um único limite. Isso a gente pode ver fazendo um gráfico. Vamos, por absurdo, imaginar que uma sequência possa ter dois limites distintos, L1 e L2. É a mesma coisa que no caso das funções. Vamos pegar um segmento de reta que liga esses dois pontos. E vamos tomar com centro em L1 uma circunferência de raio e com centro em L2, duas circunferências cujo raio seja, por exemplo, 1/3 da distância entre L1 e L2. Ora, esses dois discos são disjuntos. Aqui eles estão um pouco menores que 1/3. Né? Esses dois discos seriam disjuntos, mas como L1 é limite, para N maior, que um certo N1, os termos da sequência têm que estar aqui. Para N maior que um certo N2, os termos da sequência têm que estar aqui. Então, para N maior que o máximo entre N1 e N2, os termos da sequência, o N, teriam que estar ao mesmo tempo aqui e aqui, o que não é possível. Isso é um absurdo. E esse absurdo foi obtido quando eu admiti que a mesma sequência pudesse possuir dois limites distintos. Não pode. Então, ele só tem um. Isso é ótimo, porque a definição de limite não nos diz como achar o limite, só diz L é o limite, se satisfizer essa é a propriedade. Dado epsilon maior que zero, existe um N maior que zero, de tal modo que todo N minúsculo maior que esse N maiúsculo implica módulo de UN menos L menor que epsilon. Mas não diz como achar esse L. Então, esse teorema é bastante importante, porque quando a gente encontrar um candidato por algum processo, não existe outro. Né? Nós já falamos isso, que de maneira intuitiva a gente pode dizer que uma sequência UN tem limite L se os seus termos, se um N ficarem cada vez mais próximos de L à medida que o índice N vai crescendo. Né? E isso geralmente é usado, nós podemos usar isso para fazer uma estimativa, após o que a gente aplica a definição para ver se a estimativa está correta. Não apenas a definição, mas os teoremas também, que são aquelas ferramentas dos matemáticos. Né? Vamos tomar, por exemplo, seja Z um número complexo fixado. Seja Z um número complexo fixado. Fixamos esse número complexo. Então, essa sequência, ela, para cada n dá o z elevado a n, por exemplo, imagine z igual a meio.
esta sequência converge para zero quando o módulo de z é menor que 1 e, por exemplo, meio ao quadrado, ao cubo, a enésima potência vai diminuindo, vai se aproximando cada vez mais de zero. E, quando o módulo de z for maior que 1, então essa sequência vai crescendo, 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 sem limites, né? Quando o módulo de z for igual a 1, ela converge quando z for 1, porque aí fica 1 elevado a n dá sempre 1. E diverge nos outros pontos da circunferência, porque lembra que a gente, quando pega os pontos na circunferência unitária, e vou calculando z ao quadrado, z ao cubo, eu vou somando os seus argumentos e ela continua na própria circunferência, mas vai circulando, não se aproximando de ponto algum, ela vai circulando, né? Aqui nós estamos apenas informando essa outra sequência, né? n vezes z elevado a n. Ela converge para todo z cujo módulo é menor que 1 e diverge cujo módulo de z é maior ou igual a 1. Porque quando o z for 1, 1 elevado a n dá 1. Mas o nosso Vn fica n, né? Quando n é 1, vai ficando 1, 2, 3, então não converge para nenhum número L complexo. Já essa sequência, pessoal, ela converge apenas quando o z for 0. Porque quando o z for diferente de 0, esse n fatorial faz com que ela cresça muito rapidamente. E para todo número complexo z, essa sequência aqui converge para 0 para qualquer número complexo, porque esse n fatorial cresce muito rapidamente, o z é fixo, a potência dele vai crescendo, mas de forma mais lenta do que o n fatorial. Quando o n passar a ter módulo maior que o z, né, o valor de n for maior que o módulo de z, então o denominador cresce mais rápido que o numerador e a sequência vai indo para zero. Por enquanto, apenas afirmamos, né, esses resultados e podemos provar isso usando a definição? Sim, podemos, não é? Ou então usar teoremas sobre limites, que é o que nós veremos na próxima aula. Então vamos ficando por aqui e me despeço de vocês, esperando revê-los na próxima videoaula, onde falaremos dos teoremas sobre limite.